E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Pessoal, tema do vídeo de hoje, quem vai ser campeão brasileiro? Vou te contar um pouquinho sobre a rodada 30 do Brasileirão. Rodada essa que teve como grande campeão o Palmeiras, né, pessoal? Tanto o Botafogo quanto o Fortaleza acabaram tropeçando na rodada, empatando em 1-1 seus jogos. Já o Palmeiras conseguiu vencer por 5-3, um duelo muito difícil contra a equipe do Juventude, sempre uma dificuldade vencer da equipe gaúcha fora de casa, mas a equipe do Palmeiras conseguiu com um show de Rafael Veiga, 3 gols, um gol do Estevão. Então a equipe do Palmeiras conseguiu vencer por 5-3 e se sagrar como a grande vitoriosa da rodada. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, não deixe de se inscrever, comenta aí embaixo quem vocês acham que vão ser campeão brasileiro. Eu acho modestamente que vai ficar entre esses três, Fortaleza, Palmeiras ou Botafogo. E comenta aí embaixo quem vocês acham que vão ganhar, beleza? Pessoal, vamos começar falando então sobre o líder Botafogo. Então, líder, pessoal, já é dando um spoiler do vídeo, acredito que essa liderança deve se encerrar nessas próximas 3 rodadas do Brasileirão, não sei em qual, mas acredito que vai. O Botafogo tropeçou diante do Criciúma em 1-1, um jogo que talvez tenha sido, talvez não, foi o maior público do Botafogo no ano de 2024 e talvez nos últimos anos, até porque o Maracanã, ele é um estádio que acomoda mais pessoas do que o estádio Newton Santos. E o Botafogo tropeçou em 1-1 diante do Criciúma, um jogo bem com a cara daquele time de 2023, que decepcionou bastante na reta final do ano, né, pessoal? O Botafogo teve a oportunidade de vencer a equipe do Criciúma, conseguiu fazer 1-0 aos 45 do segundo tempo, um gol suado de Chiquinho Soares, estava mais de 3 meses sem fazer gol, mas teve um apagão. Aqueles apagões que a gente costumou ver ano passado, naquele jogo contra o Coritiba, aquele apagão diante do Santos, aquele apagão diante do Bragantino, aquele apagão diante de Grêmio e Palmeiras. Então deu aquele apagão, o Bolasie resolveu sozinho na ponta direita ali, cruzou. O Vitinho não conseguiu afastar a bola e o Felipe Viseu conseguiu concluir para o gol aos 50 do segundo tempo, sem a menor chance para o goleiro John. Então a equipe do Criciúma conseguiu fazer o 1-1. Teve aquela comemoraçãozinha do chororô do Viseu, provocando a torcida do Botafogo. Faz parte do futebol, o torcedor botafoguense tem que entender essa situação também. Lembrando que o Felipe Viseu jogou pelo Flamengo, né, pessoal? Galera, depois teve aquele gol aos 55 do segundo tempo, mas como os deuses do futebol já ajudaram o Botafogo nesse ano, para quem não se recorda daquela batalha histórica lá no Allianz Parque, no jogo de volta, né, das oitavas de final, a bola bateu na mão do Gustavo Gomes quando seria o gol que levaria o jogo para os pênaltis e acabou que o gol foi cancelado, então o Botafogo conseguiu classificar. E dessa vez o Botafogo não teve essa sorte, acabou que a bola bateu na mão do seu zagueiro e com isso o gol foi invalidado, o gol que foi marcado aos 55 do segundo tempo. Pessoal, jogo ruim para o Botafogo. E se segue uma dica que eu posso dar aí para o John Textor, para toda a direção do Botafogo, é que tem que criar uma regra que é a seguinte, pessoal. Outubro, novembro e dezembro não aluga o estádio. Para quem não se recorda, no passado, o Botafogo teve a possibilidade de enfrentar o Grêmio dentro do seu estádio e com o Botafogo enfrentando o Grêmio no Newton Santos, para quem não sabe, o gramado é sintético, o Luizito Soares não atuaria, né? Ele não joga em gramado sintético, ele já deu essa declaração desde que chegou no futebol brasileiro. Ele não jogaria no estádio Newton Santos. Só que como o Botafogo acabou emprestando o estádio para o show do RBD, do Rebeldes, aconteceu que o Luizito jogou, porque o jogo foi em São Januário, que o gramado é natural. E, enfim, o Luizito arrebentou nesse jogo, foram 3 gols, o Botafogo abriu 3-1, mas o Grêmio buscou a virada por 4-3. Lembrando que esse jogo foi na semana seguinte ao jogo contra o Palmeiras, então foram 2 traumas em sequência para a equipe do Botafogo. E teria tido essa oportunidade de talvez ter vencido esse jogo, e quem sabe 2023 teria sido um pouco diferente, né, pessoal? Coisa que não aconteceu, lembrando que o Grêmio acabou se sagrando vice-campeão brasileiro de 2023. Pessoal, então, dica pro John Textor: não aluga mais o estádio em outubro, novembro, dezembro se você quer ser campeão de alguma coisa. Se você não quer ser campeão de alguma coisa, aí você continua alugando, beleza? Pessoal, falando do Palmeiras então, o Palmeiras conseguiu vencer a equipe do Juventude por 5-3. Um grande jogo da equipe do Palmeiras, hat-trick do Rafael Veiga, o jogo está sendo recuperado aí nessa reta final de Brasileirão e vai ser muito importante. O Felipe Anderson também participou bem do jogo, né? Conseguiu uma assistência muito bonita para o primeiro gol do Estevão. O Estevão retornou de lesão e talvez seja a equipe mais embalada, né? Se você for pegar o histórico das últimas 5 rodadas, Palmeiras e Internacional com certeza são os melhores times do Brasileirão nesse curto espaço de rodadas, né? De 5 rodadas. Pessoal, destaque negativo para essa partida fica então pelo extracampo, né, pessoal? É impossível a gente não comentar esse jogo e não falar da situação que aconteceu com o Nenê. Para quem não sabe, o Nenê ele seria titular nessa partida. O Juventude treinou ao longo da semana com o Nenê para ele ser titular. Só que devido... Enfim, existe um sistema da CBF em que os clubes eles enviam a escalação do time titular antes da partida para que esse sistema verifique
e averigüe se de fato o jogador pode entrar em campo. E teve uma pendência no nome do Nenê, uma pendência que até agora é desconhecida, a gente não tem informação sobre, mas que era alguma pendência no STJD. A equipe do Juventude desconhece, emitiu uma nota informando que desconhece, mas por prevenção acabou removendo o Nenê da partida, né? Lembrando que o futebol brasileiro já teve algumas polêmicas desse tipo. Para quem não se recorda daquele escândalo do tapetão em que a Portuguesa foi rebaixada, né, pessoal? Teve muito a ver, talvez, com essa situação, o medo da equipe do Juventude em escalar o jogador. E a equipe do Juventude não escalou o Nenê, que, para quem não sabe, o Nenê talvez seja um dos principais jogadores desse time do Juventude, talvez o grande nome desse meio de campo. É um cara que 42 anos ainda tem muita lenha para queimar e fez falta para o Juventude, tá, pessoal? O jogo foi 5-3, talvez com o Nenê em campo o time do Juventude conseguisse fazer mais um gol. Enfim, não acho que o Palmeiras fosse perder o duelo com o Nenê em campo, mas fica essa dúvida, pessoal. Quem vocês acham que foi o incompetente? Será que foi incompetente a equipe do Juventude de não saber, desconhecer o problema do seu jogador? Ou a incompetência foi do sistema da CBF? Ou pior ainda, pessoal, será que teve máfia ou alguma coisa desse tipo? Assim, a gente vive um Brasileirão que 2023 foi bem polêmico, né, pessoal? O John Textor já fez algumas declarações nesse sentido ao longo desse ano. A gente está tendo uma CPI que está investigando essas questões do futebol. E, enfim, quando a gente tem uma polêmica envolvendo um time que está na briga pelo topo, ou às vezes pela parte de baixo da tabela também, como Juventude, é sempre um esquema que a gente fica pensativo. E aí, será que o Juventude ganharia com o Nenê? Eu acho que não. Mas a gente nunca vai saber, pessoal. Enfim, Fortaleza, o Palmeiras talvez seja um dos grandes postulantes ao título brasileirão em 2024. Já falando do Fortaleza, pessoal, o Fortaleza conseguiu talvez um empate bem frustrante diante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro veio com o time em reserva, né? O duelo foi anterior ao confronto contra o Vasco pela Copa do Brasil, então poupou alguns jogadores. E o Fortaleza, mesmo assim, dentro de casa, não conseguiu vencer. E eu acredito que o Fortaleza dificilmente vai se manter na briga, tá, pessoal? Assim, posso estar errado, mas eu acredito que essas próximas 3 rodadas vão ser bem decisivas para o Fortaleza. Por falar nessas 3 rodadas, vou contar aqui um pouquinho então para vocês esses próximos jogos, anotei aqui para a gente ver. O Fortaleza enfrenta logo em sequência Palmeiras e Juventude fora de casa, então o Fortaleza ele tem 2 duelos muito difíceis. A equipe do Juventude, apesar de ter feito 2 pontos nos últimos 15 disputados, é sempre um time muito difícil de vencer, jogando dentro da sua casa. E enfrenta o Palmeiras. Então, para mim é bem simples, pessoal. O Juventude, se ele quer ser campeão brasileiro, ele tem que vencer o Palmeiras. O que eu acho que não vai acontecer. Mas se ele conseguir um empate ou uma vitória, já é um empate é um bom resultado, talvez, né, jogando fora de casa contra o Palmeiras, mas uma vitória seria essencial para ele conseguir ser campeão brasileiro. Contra o Juventude jogando fora de casa, eu disse que é um duelo difícil, tem cara de empate ou vitória do Juventude. Então, se a gente tiver uma situação que o Juventude faça apenas um ponto nesses 2 duelos, eu acho que dificilmente ele vai se sagrar campeão brasileiro. E fechando esse duelo de 3 rodadas, né, enfrenta o Vasco dentro de casa, que aí também é uma situação um pouquinho complicada. O Vasco está numa fase ruim na tabela, precisa se reerguer. E tem um jogo nesse meio de semana contra o Cuiabá que precisa vencer para poder, de fato, se afastar do Z4 e brigar pelo G8 do Brasileirão. Mas eu acredito que o Fortaleza, nesses 3 combates aqui, vai fazer 4 pontos, tá, pessoal? Então iria de 56 para 60 pontos. Já o Palmeiras enfrenta o Fortaleza, como eu disse, acredito que o Palmeiras é franco favorito para esse duelo. A equipe do Fortaleza é sempre um time muito difícil, mas é muito mais forte jogando dentro de casa do que fora. Por isso eu acredito que o Palmeiras vai fazer prevalecer o fator de casa e vencer a equipe do Fortaleza. Não vai ser um duelo fácil, vai ser um duelo apertado, mas eu acredito que o Palmeiras seja o favorito. O problema é que o Palmeiras enfrenta logo na sequência o Corinthians que vai estar no meio de duelos de Copa Sul-Americana, então vai estar naquela disputa contra o Racing, mas o Corinthians está no Z4, pessoal. O Corinthians não pode abdicar do Brasileirão. Tem a estrela do Memphis Depay, que não pôde jogar contra o Flamengo pela Copa do Brasil, um jogador que se mostrou importante no duelo contra o Atlético Paranaense. E enfrenta o Grêmio dentro de casa, o Grêmio que conseguiu tirar pontos de Fortaleza e Botafogo. O Botafogo não jogou dentro de casa, apesar de ser o mandante da partida, levou o jogo para Brasília e perdeu pontos diante do Grêmio, perdeu pontos diante do Criciúma. Então o Botafogo para de tirar os jogos do Newton Santos, se quiser ser campeão, né? E enfrenta o Corinthians, acho que esse duelo contra o Corinthians vai ser um duelo muito difícil para o Palmeiras, mas eu acredito que o Palmeiras consegue vencer pelo menos Fortaleza e Grêmio, e talvez até consiga um empate diante do Corinthians, pode ser até uma vitória também. Sempre em aberto, clássicos são sempre difíceis de opinar. Mas eu acredito que aqui talvez o Palmeiras consiga 7 pontos, então avançaria dos 60 para 67 pontos nessa faixa de 3 jogos. Já o Botafogo enfrenta na próxima rodada o Bragantino, sempre difícil o Botafogo ganhar do Bragantino fora de casa. Esse ano já jogou fora de casa contra o Bragantino pela Copa Pré-Libertadores, né, pessoal? Lembrando que o Botafogo empatou esse duelo, né? Quase foi eliminado, estava jogando com um jogador a menos durante a partida, mas conseguiu um gol e depois acabou tomando um, mas conseguiu segurar o resultado até o final.
e se classificou para a Libertadores, né? Acabou chegando na semifinal agora, esse jogo de meio de semana. Enfrenta o Vasco dentro de casa, pessoal. O Botafogo tem tido resultados muito bons contra os cariocas. Venceu os 2 jogos contra o Fluminense, venceu os 2 jogos contra o Flamengo. Porém, esse ano contra o Vasco não conseguiu vencer ainda, pessoal. Perdeu no Carioca por 4-2 e empatou pelo Brasileirão no primeiro turno. Então talvez seja o adversário carioca mais difícil do Botafogo ao longo desse ano. E eu acredito que o Vasco vai conseguir roubar pontos sim do Botafogo de novo, tá? Acho que o Vasco, se vencer o Cuiabá, já vai mudar o mindset, vai buscar tentar um G8 do Brasileirão e não vai abrir com facilidade pro Botafogo esse combate, não. Eu acho que esse jogo pode terminar em empate. E fecha esses duelos de 3 jogos contra o Cuiabá, que talvez seja um jogo mais fácil, mas entre aspas, pessoal, porque o Botafogo já mostrou muita dificuldade de furar a defesa do Criciúma. Não conseguiu vencer o Criciúma, e você acha que se o Cuiabá fizer uma postura semelhante e focar no Isidro Pita, pessoal, Isidro Pita, torcedor do Botafoguense conhece muito bem ele, jogou desde a época do Juventude contra a equipe do Botafogo, e é um cara que costuma cravar contra o Botafogo, tá? É um cara que costuma cravar, e eu acredito que ele pode ser um nome que seja perigoso. Dito isso, pessoal, eu acredito que o Botafogo, nesses 9 pontos, vai fazer 4. Então o Botafogo iria de 61 para 65. Dito isso, eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, mas acredito que nessa faixa de 3 jogos ele ultrapasse tanto o Botafogo quanto o Fortaleza na disputa do título do Brasileirão. Lembrando também, pessoal, que o jogo do Bragantino contra o Botafogo, que é uma incógnita, sempre difícil, o Bragantino não vive boa fase, mas é um time que tem retrospecto positivo diante do Botafogo, jogando dentro de casa, vai ser logo depois do jogo do Palmeiras e Fortaleza. Então, o Palmeiras e Fortaleza jogam um sábado, se eu não me engano, às 4 horas da tarde, e o Botafogo enfrenta a equipe do Bragantino logo às 7h30. Ou seja, o Botafogo já vai entrar em campo sabendo se é líder ou não do Brasileirão. Então, isso pode ser um ponto positivo para a equipe do Botafogo, que já vai saber o jogo, já vai saber o resultado e vai entrar talvez com mais vontade dentro de campo. Pode ser que vença. Se vencer, aí acredito que se dá muito bem o Botafogo, consegue se manter bem na disputa do Brasileirão. Depois a gente faz um vídeo mostrando as outras rodadas, mas de antemão adianto para vocês que o Botafogo não tem facilidade. Enfrenta Palmeiras, enfrenta Internacional, enfrenta São Paulo. Então, vai ser muito difícil para o Botafogo essa reta final de Brasileirão. Eu acredito que a Libertadores talvez seja um ponto mais, como eu posso dizer, mais factível para o Botafogo, tá? Porque o Palmeiras tem adversários muito mais fracos ao longo dessa disputa, enfrenta o Atlético Goianiense ainda, enfim. Acredito que o Palmeiras seja o favorito para o Campeonato Brasileiro. Mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião, quero saber a sua. Comenta aí embaixo quem vocês acham que vai ser o campeão brasileiro 2024. Será que o Palmeiras vai ser tricampeão? Será que o Fortaleza vai conseguir um título histórico para o Nordeste? Ou o Botafogo vai se consagrar tricampeão brasileiro? Comenta aí embaixo, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!